Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 25. Livro de Êxodo, capítulo 25. É o segundo livro da Bíblia, muito fácil de encontrar, né? E nele nós meditaremos e também em outros textos da palavra de Deus. Por isso, mantenha a sua Bíblia aberta aí em Êxodo, porque nós vamos trabalhar alguns textos e alguns capítulos deste livro. É muito importante, irmãos, e nós estamos desafiando a igreja cada vez mais a isso, que você traga a sua Bíblia física, para que você possa também nela, durante as mensagens, fazer as suas anotações, e no seu dia a dia, no seu devocional, você já tem também material para lembrar daquilo que o Senhor um dia falou com você. Êxodo capítulo 25, eu farei a leitura dos versículos 1 e 2, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta de todo homem, cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Nós estamos no ano da fé, vivendo pela fé. E o tema da mensagem desta noite é a fé aplicada em obras. Mas eu poderia até dizer melhor, a fé aplicada na obra. A fé aplicada na obra de Deus. Às vezes quando eu oro aqui pelos dízimos e ofertas, quando termina esse momento da entrega, os irmãos percebem que às vezes eu oro, né? Alguns fizeram por fé. Por quê? Se olhasse para a situação que estão vivendo, talvez não entregariam, mas por fé, e porque o amor e a fidelidade ao Senhor são tão grandes, que essas pessoas não permitem-se ficar fora desta grande bênção, que é ser aquela pessoa que contribui para a obra do Senhor. Mas eu quero destacar aqui, no versículo 2, que ele diz assim: Fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta. Esse fala aos filhos de Israel é a todos. Fala a todos os filhos de Israel que me tragam oferta. Mas o Senhor declara algo aqui que me chamou muita atenção, porque é o próprio Deus dizendo. O versículo 1 é exatamente esta frase: Disse o Senhor a Moisés. Então é a palavra do Senhor, é o próprio Deus dizendo: Mas Moisés, que seja de todo o homem cujo coração o mover para isso. Sabe por quê? Porque Deus não quer nada por obrigação. Ele quer por amor. Ele quer porque você de fato reconhece. Porque você o reconhece como seu dono, como seu Deus, como aquele que te deu todas as coisas, a começar pela sua própria vida, porque se você trabalha é porque está vivo. Se você tem ânimo para o trabalho é porque tem saúde. Ah, mas eu estou enfrentando um problema de dificuldade. Então, mas é a Ele que você busca para ser curado, para ser sanado aquela tua situação, aquele teu problema, seja qual for. Então nele nós encontramos todas as coisas. E por que no momento de nós retribuirmos isso, nós muitas vezes retemos? É muito importante falar um pouco da parte histórica do livro de Êxodo, e especialmente aqui, a partir desse capítulo 25, em que o Senhor institui para o povo que estava a caminho da terra prometida. Portanto, o Senhor pede que eles tragam oferta para a construção de algo temporário, imóvel. Mas eles atentam ao Senhor. Como eles não tinham dependido da graça de Deus o tempo todo, como eles durante a travessia do deserto cometeram erros, falhas, duvidaram do poder de Deus, pecaram, alguns até morreram durante a travessia por causa da rebeldia e etc. E pelo fato deles não terem dependido em todo o momento da graça, isso levou o povo a infrações.
E o povo cada dia mais estava numa dívida enorme para com o seu Deus. Mas a graça de Deus, que é a mesma graça que nós conhecemos hoje, que é a mesma graça que nos alcançou, triunfou. Por isso o Senhor pediu que eles levantassem um tabernáculo. Por isso o Senhor também instituiu o sacerdócio. Por isso o Senhor também instituiu toda a cerimônia de culto, o sacrifício, e por meio dos quais eles poderiam se redimir, e ao se redimirem, poderiam também adorar e ter comunhão com o seu Redentor. O seu Redentor que os tirara do Egito. O Redentor, o nosso Redentor, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos tirou do lamaçal do pecado, e pelo seu sangue derramado naquela cruz nos purificou, e nos justificou para que tenhamos uma nova vida. Então, por isso, não diferente desse tempo, é importante também o lugar que nós nos reunimos. Deus, ele não perderia o seu tempo como Deus, de falar, vai ter um lugar, se não fosse necessário. E quando Jesus vem e diz a Pedro a respeito da igreja, e falando sobre esta pedra, ou sobre esta tua ideia, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nós olhamos ali para a situação histórica, que os discípulos, o próprio Jesus, não tinham um lugar já cristão, já para os que foram chamados pela nova aliança para se reunirem. Eles se reuniam na estrutura que ali tinha, mas é interessante que depois Paulo, o apóstolo, ele escreve várias cartas a igrejas. E se Deus também não quisesse nada com comunidade, com reunião, com ajuntamento, o Novo Testamento seria ministério de Jesus e logo já o Apocalipse, e cada um na sua casa, e cada um lendo a Bíblia, e cada um interpretando, e cada um vivendo. Mas não, nós temos várias cartas paulinas, além das cartas gerais, que são muitas. Para se ter uma ideia, dos 27 versículos, ou dos 27 livros do Novo Testamento, 22 são livros endereçados às igrejas. É importante a igreja ou não, igreja? É ou não? É. Mas hoje há uma luta, como há uma luta sobre tudo que se é correto, sobre tudo que foi instituído por Deus, há uma luta também travada e um levante para dizer, não, mas não importa a estrutura, não importa o lugar que nós nos reunimos, importa, para Deus sempre importou. E ele recorre, nesse momento, quando ele fala a Moisés, para que levasse a sua palavra ao povo, ele recorre à generosidade e à obediência do povo. O tabernáculo, embora fosse provisório, porque depois nós tivemos a construção do templo, mais adiante, era móvel, porque andava pelo deserto. Mesmo assim, Deus pediu para que houvesse o empenho e a obediência por parte do povo, que através de Moisés foi dirigido para a construção daquele tabernáculo. Neste capítulo, o Senhor revela a Moisés as minúcias de como seriam a contribuição voluntária do povo para a construção do tabernáculo. E foi cada detalhe, desde os materiais mais preciosos, como ouro e prata, até peles de animais, madeira de acácia, tudo foi cuidadosamente especificado. E essas instruções divinas demonstraram então o desejo do Deus Altíssimo de habitar no meio do seu povo e de compartilhar uma relação próxima com eles. O Senhor hoje habita no meu coração. Eu sou templo do Deus vivo. Ele não mora, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não está limitado, pastor, a essas paredes? Claro que não.
Quando eu era criança, mas foi pouco tempo, porque logo a minha mãe e meu pai elucidou isso, tirou essa dúvida do meu coração. Eu pensava que fechava a igreja, Jesus ficava lá. Como uma vez uma criança passou aqui em frente à igreja, né, Aline? E falou assim: mãe, coitado do pastor. Por quê? Porque ele fica preso aí até o próximo domingo. Ela pensava que eu também ficasse dentro da igreja. Não, Deus não está limitado a paredes, meus irmãos. Mas há um propósito de nos reunirmos num lugar. Há um propósito de sermos corpo e nos unirmos. Ah, mas já tiveram cada ideia sobre reunião do corpo de Cristo? E um dia eu estava falando com uma pessoa idealizadora de um movimento que não precisava de igreja. E ele falou para mim: não precisa, a gente se reúne nas casas mesmo. Eu falei: sim, Atos. Aliás, um fato histórico aí, é porque eles não tinham como se reunir com os judeus. Os judeus queriam matá-los, perseguiam os apóstolos, então eles ficavam reunidos nas casas. Beleza. Falei para ele: então, que legal. Aí passou alguns meses, eu encontrei com esse rapaz. E ele falou assim para mim: então, a gente está se reunindo, mas começou a trazer um problema, porque já não estava cabendo numa casa, não estava cabendo na outra. Não é que a gente teve que pegar um salãozinho, mas não é igreja. Eu falei: uai, é o quê? Um medo, gente, de se reunir de maneira correta, de maneira eficaz. E aliás, até antes do processo de se reunirem em um pequeno lugar, um pequeno salão, um pequeno templo, ele começou a dizer para mim assim: o que a gente antigamente dava de dízimos e ofertas na igreja, é outra coisa perseguida, né? Abaixo a igreja, abaixo o templo, e abaixo dízimos e ofertas. Ele falou assim: então o que a gente dava, a gente se reúne agora, faz os donativos, já mudou o nome, faz os donativos e a gente entrega para famílias carentes, os mais pobres e tal. Aí eu falei para ele: e quem gerencia isso? Nós escolhemos um entre nós. Eu falei: rapaz, mas está parecendo uma igreja isso aí? Tem tesoureiro. Meus irmãos, parem, vamos parar. Aqui vocês não, porque nem estariam aqui, mas se você conhecer alguém, fala para essa pessoa: para de correr do que é verdade, para de correr daquilo que funciona, para de querer mudar o que já é por Deus instituído. Só não é perfeito porque tem homens envolvidos na questão. Como o povo de Deus aqui constrói o tabernáculo, e com o tabernáculo e tudo, eles continuaram sendo gente, continuaram sendo povo, continuaram errando. Mas o propósito de Deus é perfeito. E ele apela à generosidade do povo, e ele, a exemplo do que ele fez com outros servos dele, como Noé, que ele deu a receita da arca e tudo mais, aqui também ele passa com detalhes tudo o que precisava ser feito para que o tabernáculo continuasse funcionando. Olha só, no próprio capítulo 25, depois que Deus manda trazer as ofertas e que ele começa a especificar o que trazer, qual tipo de oferta trazer, e olha, gente, Deus, ele não pensa pequeno não. Hoje ainda falando sobre a EBD e as ofertas dominicais nas salas de aula, a gente falou da constância e não do valor, mas na ideia de Deus, ele não começava pelo menor valor. É a gente que hoje tem que falar assim: traz o que você pode, mas olha só, quando Deus institui a oferta, veja o versículo 3, você está com a sua Bíblia aberta aí. Olha o versículo 3: esta é a oferta que deles recebereis, ouro e prata e bronze. Ele começa de cima para baixo, aí ele continua: também estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia. E hoje, às vezes, para a gente falar com o povo, a gente tem que começar de baixo para cima. Pastor, senão assusta, mas geralmente assusta aquele que não é generoso, aquele que não ama de fato aquilo que ele mesmo, onde ele mesmo um dia foi abençoado. E
alcançado. Eles foram então chamados à generosidade. Eu quero só que você grave isso. Eles foram chamados à generosidade, isso foi geral, mas depois Deus fez questão de dizer, sobre aqueles que em seu coração colocarem o desejo de trazerem a oferta, esta vocês receberão. Estas recebereis, ou seja, Moisés não implora para o povo. Em outras palavras, foi isso que Deus falou. Moisés não implora para o povo. O povo às vezes pode estar vendo uma situação acontecer, mas ele espera que se implore para ele fazer alguma coisa. É triste, não é? Meus irmãos, é muito sério o que eu estou falando. Tudo nesse mundo hoje precisa de uma barganha, de uma troca. Sabe que já teve pastores, hoje é o dia de rasgar o coração, então vamos. Sabe que tem alguns pastores que já disseram para mim que pararam com cantina, e hoje tem cantina. Porque tinham pessoas que falavam assim, olha, eu não contribuí esse mês porque eu comi na cantina. A gente ri para não chorar. Mas a pessoa come e fala, eu já comi, então eu não vou contribuir. Mas você não ia comer aquele dia? Será que essa pessoa não ia comer em lugar algum? Será que aquela pessoa não ia, de fato, buscar o alimento em algum lugar? E eu já vou terminar. Não porque eu estou diminuindo pelo problema que apareceu, mas porque eu não quero falar muita coisa. Eu quero deixar isso no seu coração, de que o Senhor começa a pedir aqui em Êxodo 25, tudo o que o tabernáculo teria, a arca, o propiciatório, o candelabro, a mesa, as cortinas, a coberta de peles, o véu, o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo. Deus vai dando toda a diretriz, toda a planta. Mas eu quero que você já vá comigo lá para 35, Êxodo 35. E olha só os versículos 4 e 5, como falam ao nosso coração. Olha só. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto voluntariamente a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze. Ainda continua no doar, no trazer algo que seja valor. Só que ainda em Êxodo 35, a partir do 25, olha o que acontecia aqui. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado. Então essas mulheres traziam daquilo que realmente elas sabiam fazer. Já passou da parte da oferta, do doar, mas agora também trabalhavam. Olha se você está entendendo o texto. Elas compravam o linho, elas compravam o material, e elas faziam e traziam. Eu quero que você faça um balanço hoje de como você tem atuado na obra do Senhor. Na perspectiva de doação e na perspectiva de trabalho. Alguém vai dizer, mas é que eu não sei fazer absolutamente nada. Mas sempre há algo que você possa fazer. Olha o versículo 30 agora de Êxodo 35. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Essa é a resposta para você que acha que não sabe fazer nada. Quem vai capacitar você é o Senhor. A inteligência que você tem para o seu trabalho, você pode usar de alguma forma para a obra do Senhor.
No 34 diz: também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. Versículo 35: encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa. E assim o tabernáculo foi construído. E assim foi possível a obra de Deus se estabelecer naquele lugar. O povo se reunir e o povo viver em unidade e viver buscando ao Senhor. Para terminar, quero que você esteja comigo ali em Êxodo 36. É só você virar a página aí, quem já estava comigo no 35. E do 2 ao 7, diz assim: Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobrava. Meus irmãos, nós estamos vivendo o período da graça, e mais do que esse povo, nós deveríamos nos entregar ao Senhor mais, até por causa da obra de Jesus naquela cruz, para nos livrar, para nos salvar. E este povo, que ainda sabia que esta obra, ela era temporária, mas eles obedeceram, simplesmente obedeceram a Deus, e pela sua generosidade, fizeram com que aquele tabernáculo fosse construído. Já lá em Ageu, não precisa abrir, mas lá em Ageu, o Senhor precisa falar com o povo, que eles já não estavam agindo como aquele povo do deserto. Eles viram que o templo, agora é o templo, estava em ruínas, e eles não faziam nada por aquilo. Eles não faziam nada para mudar a situação do templo. Então Deus fala com eles, no capítulo 1, do versículo 4 a 9. Acaso é tempo de habitardes vós em casas estucadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Vocês semeiam muito, recolhem pouco, comeis, mas não chegam a farturar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. E eu vou terminar aqui, dizendo que quando você se importa mais com as tuas coisas do que com as coisas de Deus, você está fazendo a inversão de valor. Quero que você feche os seus olhos agora, e nós vamos clamar ao Senhor nesta noite, sem nenhum tipo de apelo, sem falar assim: vem aqui à frente, quem sabe trabalhar com isso ou com aquilo, sem vir à frente para fazer qualquer outro tipo de compromisso,
Mas eu quero que você faça o compromisso aí no seu coração. E diante do Senhor, e com o Senhor, e para com o Senhor, dizendo a Ele: Senhor, eu quero fazer a Tua obra. Eu quero fazer a diferença nela. Desperta-me, Senhor, a ser fiel. Desperta-me, Senhor, a conseguir. Aqueles que são fiéis, eu sei que já fazem esta oração. Senhor, ajuda-me para que eu possa fazer ainda mais. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa atuar na Tua obra. Os ministérios estão se reunindo, é início do ano ainda, mas os ministérios estão se reunindo e trazendo seus desafios. E um grande desafio que nós temos é com esse prédio aqui. Quando você for procurado, ore ao Senhor e coloque diante do Senhor uma forma de você atuar e trabalhar pela obra do Senhor. Lá em Ageu eu acabei não comentando, mas o povo obedeceu ao Senhor. Eles foram sim, e conforme Deus pediu, Deus solicitou, Deus apelou. Na continuidade do texto, a palavra registra que eles se levantaram e começaram a fazer. E o templo foi reconstruído.